Um texto muito conhecido, nós vamos ler os versículos 14 e 15. Um texto muito conhecido, o episódio quando Jesus cura a sogra de Pedro, no qual, infelizmente, nós ouvimos tantas piadas maldosas, usando aqui este texto que mostra um grande desrespeito para com Cristo, para com a palavra de Deus e também para com sogra. São coisas deselegantes e totalmente desnecessárias. Nos diz assim o texto sagrado, Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso 14 e 15. Mateus, capítulo 8, versículos 14 e 15. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a... Amém. Vamos orar mais uma vez? Deus amado e todo-poderoso, continue falando aos nossos corações. O Senhor já nos deu a graça e a oportunidade de estarmos aqui reunidos neste momento, de também poder acompanhar esta mensagem, este culto, de maneira online, através das redes sociais. Mas nós precisamos da iluminação do Espírito Santo do Senhor. Quebrante os nossos corações, dá-nos o entendimento das verdades espirituais, daquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Usa este teu servo aqui à frente, apesar das minhas imperfeições, limitações e incapacidade, mas que o Senhor abençoe o teu rebanho, a tua igreja, o teu povo, com a tua palavra, que é poderosa, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, inegavelmente, todos nós que aqui estamos, nós vivemos muitas situações em nossas vidas. Algumas situações são positivas, ou seja, boas, agradáveis. Outras situações, elas são negativas, desagradáveis. São situações ruins. Mas cada experiência vivida, seja ela boa ou ruim, seja ela positiva ou negativa, nos trazem muitos ensinamentos. E à medida que nós vamos vivenciando essas experiências positivas e negativas, nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida experiência de vida. E isso é algo que eu acho maravilhoso e fantástico aqui nesta igreja, as pessoas com bastante experiência de vida. E de onde vem essa experiência de vida? Se não das circunstâncias vividas. Circunstâncias boas e circunstâncias ruins. Mas elas trazem experiência para a nossa vida. O momento que nós estamos vivendo hoje, esta pandemia que nós enfrentamos, em virtude da pandemia, nós ficamos muitos dias, meses, sem nos reunirmos comunitariamente. Em virtude da pandemia, nós ficamos apenas acompanhando lives. E hoje nós podemos retornar. E ainda assim, alguns irmãos ainda não podem. Neste tempo todo, nós ficamos praticamente reclusos em nossos lares. E aí eu pergunto, o que nós aprendemos com isso? O que nós aprendemos com essa situação? O que nós aprendemos com esta pandemia? E meus irmãos, nesta porção do Evangelho, escrito por Mateus, são narrados diversos milagres operados por Jesus. Se nós observarmos o contexto, o Senhor Jesus havia acabado de concluir o Sermão do Monte. E quando ele está descendo do monte, já se apresenta diante dele um homem leproso. E com um simples toque de Jesus, ele o purifica, o cura da sua lepra. Uma doença incurável.
Um homem condenado à morte, que agora tem vida porque Jesus o purifica. E depois, o criado de um centurião, ele foi curado à distância. Simplesmente com o poder da palavra de Jesus. Jesus não precisou ir à casa do centurião e talvez estender as suas mãos sobre o seu criado. Com uma só palavra, emitida por Jesus, o criado do centurião, ele foi curado. E assim nós vemos um exemplo de fé de um homem que não era da nação de Israel, um romano, mas que cria no poder de Jesus. A ponto de Jesus elogiar a fé deste homem, dizendo que nem mesmo em Israel, que nem mesmo no meio do povo de Deus, talvez nem mesmo em meio à igreja, ele tinha visto alguém com tamanha fé. Chegamos então ao momento em que Jesus chega à casa de Pedro, a sua sogra acamada, ardendo em febre, e Jesus cura a sogra de Pedro. E se você continuar a leitura, você vai ver que logo depois é narrado aqui no Evangelho que Jesus curou muitos outros enfermos que lhe foram apresentados. Interessante notar que a frente da casa de Pedro deve ter se transformado num lugar de cura para uma multidão que ali compareceu buscando Jesus. Como sempre, a palavra de Deus, ela traz muitos ensinamentos, muitas lições para as nossas vidas. E este episódio da cura da sogra de Pedro nos fala particularmente sobre a importância da presença de Jesus em nossos lares. E a primeira lição que nós aprendemos aqui neste texto: todos nós precisamos da presença de Jesus em nossa casa. Todos nós precisamos da presença de Jesus em nossa casa. Todo ser humano precisa da presença de Jesus em seu lar. Ele pode ser rico, ele pode ser pobre. Ele pode ser, pode ter o que for, pode fazer o que for, pode ser quem for, pode ter o poder que for. Mas ele precisa da presença de Jesus na sua casa. Pedro era um discípulo de Jesus. Pedro caminhava com Jesus. E nós sabemos que Pedro era um homem assim de temperamento intempestivo, explosivo, falava sem pensar, agia assim abruptamente, sentimentos intensos. Pedro era um homem impulsivo, mas ele amava Jesus. Ele admirava Jesus profundamente. Só que Jesus não queria só isso de Pedro. Jesus queria muito mais do que as palavras e do que a admiração de Pedro por ele. O texto nos mostra que Jesus busca aqui com Pedro um vínculo maior, mais íntimo. Porque para Jesus não bastava apenas ter um relacionamento superficial com Pedro. Ir à casa de Pedro, cear com ele, comer junto, passar um tempo junto. Ao tomar essa atitude, Jesus está mostrando aqui, demonstrando a sua intenção de estreitar os laços com ele. Ou seja, de ter intimidade com Pedro. E como cristãos, discípulos de Cristo, como povo de Deus, nós não podemos simplesmente nos contentar apenas em falar que amamos a Jesus. Nós teclamos aí, nas redes sociais: eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, eu sou louco por Jesus.
Mas a nossa vida cristã não pode se resumir a isso. Não pode se resumir apenas a essas palavras. Nós não podemos nos contentar apenas com o culto comunitário de domingo. Ficamos um bom tempo sem nos reunirmos, sentimos saudades e é importante essa reunião. Mas não é só isso. A nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Jesus não é só isso. E nós não podemos nos contentar apenas com o culto comunitário, como se isso fosse suficiente para possibilitar um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque talvez existem pessoas que estão aqui dentro, mas a sua mente, a sua disposição está lá fora. As coisas do mundo. Mas está aqui dentro. Cultuando, cantando, orando. Então o nosso relacionamento com Jesus não se limita a isso. A nossa fé em Jesus, ela não pode se restringir ao tempo em que nós passamos aqui dentro do templo. O que nós precisamos ter com Jesus é um vínculo profundo e não restrito a momentos esparsos. Vínculo profundo, intimidade. Mas infelizmente muitos vêm ao templo, professam amor a Jesus, mas em suas casas, nos seus lares, agem como se não conhecessem a Jesus, como se estivessem longe da presença de Jesus, ou como se Jesus não estivesse lá. Muitos cristãos fazem confidências aos amigos íntimos, e isso está certo, porque a Bíblia nos fala em Provérbios 18, 24, que há amigos mais chegados que irmão. Mas o problema é que nunca levaram para Jesus as suas lutas, as suas dificuldades. E nos momentos alegres, de conquistas, de vitórias, aí é que não se lembra de Jesus mesmo. Quando nós convidamos pessoas para irem na nossa casa, para compartilhar refeições conosco, comemorações, isso significa que nós temos com essas pessoas o quê? Intimidade, comunhão. Porque você não sai pegando qualquer pessoa aí na rua e levando e colocando para dentro da sua casa. Você leva aquelas pessoas que você tem intimidade, que você tem comunhão. E assim deve ser a nossa intimidade e comunhão com Cristo, de tal forma que Cristo seja o primeiro com quem nós compartilhamos tudo em nossas vidas. Alegrias, tristezas, planos, frustrações. Ele deve ser o primeiro com quem nós compartilhamos tudo isso. A nossa casa, ela deve ser um lugar onde a presença de Jesus é constante. Muito mais do que os nossos amigos. Por quê? Porque Jesus é o maior e o nosso melhor amigo. Mas o texto nos ensina também, o texto que nos fala sobre a importância da presença de Jesus em nossos lares. O texto nos fala também que a presença de Jesus traz cura. Assim que Jesus chega à casa de Pedro, ele observa que a sua sogra estava enferma, acamada, com febre muito alta. E naquele tempo não existiam os recursos, medicamentos que hoje existem. Mas Jesus não precisava disso. E ele sabia exatamente qual era o problema dela. E o que acontece? Jesus toca nela, segura a sua mão e ela fica completamente curada. A sua saúde, ela foi completamente
restabelecida. Isso demonstra claramente que a presença de Jesus traz cura. Ele traz cura para as nossas enfermidades físicas, mas Ele traz cura também para as nossas enfermidades espirituais. Ele traz cura para a pior de toda a enfermidade, que se chama pecado. Porque o pecado nos distancia de Deus, do amor de Deus, da comunhão com Deus. E Ele é quem nos traz cura para isso. Jesus cura relacionamentos. Jesus cura feridas no coração. Jesus cura sentimentos. Jesus cura ressentimentos. Jesus restaura vínculos. Jesus produz transformação. Jesus traz de volta o equilíbrio. Quantos lares cristãos hoje estão aí repletos de problemas? Quantas famílias que nós olhamos assim e nós observamos aparentemente um mar de rosas, uma vida perfeita, uma vida maravilhosa, uma vida fantástica. Mas quando fecha-se a porta e estão dentro de casa, a realidade é outra, completamente diferente. E aquilo que nós observamos lá fora é simplesmente uma vida de aparência. E muitos estão vivendo assim. Casamento de aparência. Relacionamento com Deus de aparência. Amizades por puro interesse. Quantos lares repletos desses problemas? Quantos lares repletos de conflitos? Conflitos conjugais, conflitos entre pais e filhos, entre outros familiares. Lares repletos de problemas, crises financeiras, males físicos, enfermidades, dificuldades de toda sorte. E é somente Jesus é quem pode trazer cura para tudo isso. É Jesus quem pode mostrar o melhor caminho. É Jesus quem pode abrir as portas para a restauração. É Jesus quem pode apontar uma solução. É Jesus quem pode, e o único que pode, operar transformações em nossas vidas. Jesus é o único que pode restabelecer a paz e a harmonia, não tem outro. A presença de Jesus é que trará luz onde existe trevas. E o amor que Jesus derrama em nossos corações nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. As nossas prioridades são alteradas. Não, a minha prioridade agora é servir a Deus. A minha prioridade agora é honrar a Deus. A nossa maneira de falar é modificada. Eu não posso usar mais aqueles jargões vulgares, populares. Não posso falar mais as bobagens que o mundo fala. Eu não posso me divertir mais com aquelas, com as coisas que o mundo se diverte. Porque são coisas que não glorificam o nome de Deus. Nós passamos a ter prazer, não mais nas coisas do mundo, mas em fazer a vontade de Deus. Com a presença de Jesus em nossos lares, nós vamos aprender o quanto os valores que o mundo ensina são distorcidos. E a sua presença fará com que a nossa mente seja transformada, para que nós vivamos agora, não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade do Pai. A presença de Jesus em nosso lar, em nossa casa, é como quando abrissem essas cortinas e os raios de sol entrassem e iluminassem todos os cômodos do nosso lar. É isso que representa a presença de Jesus.
Ele limpa os corações. Ele limpa. Ele liberta dos vícios. Jesus muda o nosso olhar. Jesus nos salva de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa arrogância, da nossa presunção, da nossa vaidade, até mesmo dos nossos medos. Jesus nos cura das nossas frustrações. E Jesus nos cura também dos traumas, seja do presente, seja do passado. Com a presença de Jesus, o nosso lar se transforma em um lugar de adoração. E onde imperava a discórdia, agora reina o quê? O amor, a paz e a harmonia. Com a presença de Jesus, o nosso lar se torna um lugar onde as pessoas, por mais simples que seja, as pessoas gostam de ir, as pessoas gostam de estar, as pessoas gostam de ficar. Eu gosto de ir na casa do fulano, eu gosto de ir na casa do meu irmão. Lá a gente sente uma paz, lá a gente sente uma alegria, lá a gente sente uma tranquilidade, a gente se diverte, a gente ri, e é gostoso. Por quê? A presença de Jesus é que traz tudo isso. Porque Ele traz cura. E aquele lar foi um lar curado pela presença de Jesus. Mas a importância da presença de Jesus em nossos lares, nós aprendemos também uma terceira e última lição. Jesus nos dá agora um coração grato e nós passamos a servi-lo. Assim que a sogra de Pedro, acamada, ardendo em febre, assim que ela foi curada por Jesus, o seu coração se enche de gratidão e ela passa a servi-lo. É o que nos diz aqui o texto. Ela não agiu como uma pessoa ingrata. Aqueles que esquecem daquilo que Deus faz em suas vidas. Ela não esqueceu o que Jesus fez na vida dela. Ela reconheceu que Jesus operou um milagre. Ela reconheceu que Jesus fez aqui o que ninguém poderia fazer. Ela reconheceu que Jesus havia restaurado a sua vida. E diante disso, a disposição desta mulher agora, a disposição do coração da sogra de Pedro agora, era viver para quê? Para glorificar o Senhor. Muitas pessoas buscam agora templos religiosos, principalmente nesses dias de pandemia, neste período difícil. Buscam as igrejas, enchem os templos, mas não para glorificar a Deus, não para adorá-lo, não para exaltá-lo, mas sim para obter bênçãos. E está certo, nós precisamos das bênçãos de Deus, mas precisamos muito mais do Deus das bênçãos. E o triste é que muitas pessoas, quando alcançam essas bênçãos, essa graça sobre a sua vida, se esquecem de quem as agraciou, as abençoou, e rapidamente voltam à vida que tinha antes. Se esquece da gratidão daquele que operou um milagre em suas vidas. E essas são pessoas que não querem ter Jesus em suas casas, no seu dia a dia. Essas pessoas fazem parte de um grupo de pessoas que não estão dispostas a servir a Jesus. É como se Jesus fosse o gênio da lâmpada. Você vai, esfrega a lâmpada, e o gênio sai, você pede, você faz o seu pedido, e ele atende, e aí você diz para Jesus, pronto, agora pode voltar para o seu lugar, eu não preciso mais de você, está resolvido o meu problema. E este é o comportamento de muitas pessoas.
E infelizmente as pessoas têm tido este comportamento porque elas não têm consciência da necessidade de salvação. E não sabem quem é Jesus de verdade. São pessoas que estão aí comprando ideias vendidas por muitos falsos profetas mentirosos, de um Jesus que existe simplesmente para atender às nossas necessidades e os anseios do ser humano. São pessoas que não desejam compromisso, querem apenas o resultado, mas rejeitam qualquer mudança de vida. Precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em nossas vidas. Ele nos concede a maior de todas as bênçãos, que é a salvação. Ele entrega a sua vida por nós. Ele nos resgata. Ele morre em nosso lugar. Agora nós somos dele. Ele é nosso Senhor. Porque ele pagou a nossa dívida. Porque ele morreu pelos nossos pecados. Então agora nós somos dele. E devemos a ele reverência, temor. E devemos servi-lo. Só que servir a Jesus assusta muitas pessoas. Tem gente que pensa que para servir a Jesus, eu preciso deixar de lado os meus afazeres e tornar pastor, um pregador, um missionário. Assim eu estou servindo Jesus. Outros pensam que para servir Jesus, eu preciso me enfiar dentro de uma igreja e fazer de tudo ali, viver uma hiperatividade tremenda, de segunda a segunda dentro da igreja. Não precisa disso não. Servir a Jesus é muito mais simples do que nós pensamos. Servir a Jesus, sabe o que é? É fazer a vontade dele naquilo em que nós estivermos envolvidos. Nós servimos a Jesus quando aplicamos os seus ensinamentos em nossos relacionamentos. Nós servimos a Jesus quando o marido ama a esposa e cuida da esposa como a Bíblia ensina. Quando o marido vive a vida comum dentro do lar, como a Bíblia ensina. Quando ele ajuda nos afazeres domésticos, como a Bíblia ensina. Quando nós fazemos isso, o que nós estamos fazendo? Servindo quem? Servindo a Jesus. Quando a esposa respeita o marido, como a Bíblia prescreve, estamos servindo a Jesus. Quando os pais educam os filhos na disciplina e no temor do Senhor, quando os pais ensinam aos filhos a palavra de Deus, o que nós estamos fazendo? Servindo a Jesus. Quando nós amamos os nossos familiares, socorremos os necessitados da família, nós estamos servindo Jesus. Quando nós, como filhos, honramos os nossos pais, o que nós estamos fazendo? Nós estamos servindo a Jesus. Servimos a Jesus quando amamos o nosso próximo. Servimos a Jesus quando oramos pelo nosso inimigo. Servimos a Jesus quando oramos pelas pessoas que nos perseguem. Servimos a Jesus quando nós usamos os nossos lábios para proferir palavras de consolo àqueles que estão sofrendo. Quando usamos nossos lábios para proferir palavras de encorajamento àqueles que estão desanimados. Servimos a Jesus quando usamos os nossos lábios para proferir com amor palavras de exortação àqueles que estão fracos. Servimos a Jesus quando nossos lábios são para o louvor a Deus. E não para fofoca, para mentira, para piadinhas indecorosas e indecentes, para disse que me disse.
quando trabalhamos com dedicação, de forma honesta, não enganando o nosso patrão, mas nos submetemos às suas ordens, fazendo o melhor que nós podemos fazer, nós estamos servindo a Jesus. Quando tratamos as pessoas com justiça, com lealdade, principalmente aquelas que estão sob a nossa liderança, nós estamos servindo a Jesus. Quando nós somos cidadãos conscientes, cidadãos que respeitam as leis, as autoridades, e procuram cooperar para uma sociedade melhor, para uma cidade melhor, nós estamos servindo a Jesus. Quando nós olhamos para as pessoas necessitadas e ao invés de criticá-las, tentamos lhe mostrar misericórdia, amor, nós estamos servindo a Jesus. Irmãos, não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero. E olha que não precisou nem vir para a igreja para servir Jesus. Não precisou nem sair de casa. Não precisou nem sair do trabalho. Não precisou ir para o outro lado do mundo para servir a Jesus. Nós servimos a Jesus em nosso dia a dia, por meio de ações simples que implicam obediência aos seus mandamentos. Obedecendo, estamos servindo. Mas isso só será possível quando tivermos um coração transformado por Jesus e grato a Ele por essa transformação. A sogra de Pedro, ela foi capaz de demonstrar essa gratidão e ela se dispôs a servi-lo. E é um exemplo a ser seguido. Sob esta ótica, nós estamos servindo a Jesus? Estamos aqui, cultuando. Mas estamos servindo a Jesus? E eu finalizo usando as palavras de Pedro, no seu sermão, em Atos, capítulo 4, verso 12, logo após terem recebido o Espírito Santo, e estarem ali cheios do Espírito Santo, e Pedro, em seu sermão àquela multidão em Jerusalém, ele diz: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o nosso Salvador. E é essencial que nós vivamos um relacionamento sincero e profundo com Ele. Nós não devemos jamais nos satisfazer com uma vida de religiosidade. Muito menos com uma vida cristã de superficialidade, sem nenhuma evidência de transformação. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Ele tem que fazer parte da nossa vida. Ele tem que estar no meio da nossa família, para trazer a cura que é tão necessária. E eu finalizo dizendo que a bênção da presença transformadora de Jesus, ela seja uma realidade evidente em nossas vidas e em nossos lares. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor. Obrigado por falar aos nossos corações. Até mesmo simplesmente pela presença daqueles que estão ao nosso lado, o Senhor já tem falado conosco, pois nos dá a alegria de estarmos juntos aqui. Mas nesta palavra que nós refletimos quando o Senhor Jesus vai à casa de Pedro e cura a sua sogra, nós aprendemos sobre a importância da presença de Jesus em nossos lares. Senhor, que cada família, que cada lar, que se faz presente aqui na sua casa neste momento,
ou que esteja recebendo esta mensagem neste momento através da rede social, receba, para a honra e glória do nome do Senhor, a bênção da presença de Jesus. E que esta presença bendita do Senhor Jesus, ela traga cura, transformação, e seja uma realidade testemunhada por cada um de nós que estamos aqui, Pai. Traga cura, traga restauração, traga paz, traga disposição, traga transformação, traga gratidão a cada coração. E aqueles que estão distantes, que o Senhor traga de volta aos caminhos do Senhor, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém.